Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial. Em tempos de Olimpíadas, Jogos Escolares Maranhenses, vamos falar sobre esporte. Para participar desse bate-papo, estamos recebendo Fabiana Bernardes, mestre em Ciências da Atividade Física, coordenadora de Educação Física do CONLUM, também coordenadora do UFMA Paralímpico. Gaudêncio Carvalho, que é jornalista e comentarista esportivo na Band Maranhão, e Natália Ribeiro, comentarista esportiva na Rádio Universidade FM, e que também foi atleta de karatê. Bom, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, a gente vai começar falando que tivemos há pouco as Olimpíadas, de Paris. Ali, 276 atletas de 39 modalidades foram representar o Brasil. Destes, 9 em cada 10 contaram, ao longo da sua preparação, com dinheiro público por meio do Bolsa Atleta. E alguns atletas alegam que a Bolsa também não supre todas as necessidades. Bom, eu jogo aqui, na nossa roda de conversa, a pergunta: de que forma vocês analisam a importância do patrocínio e também as dificuldades que os atletas enfrentam para conseguir treinar sem esse patrocínio? Eu começo perguntando, professora, sabe, tem um projeto no CONLUM que precisa dessa questão do patrocínio. De que forma vocês conseguem se movimentar, para fazer acontecer? Então, nós estamos agora recentemente com o projeto UFMA Paralímpico. Ele é um projeto que já tem aprovado no Consup, e nós estamos com várias dificuldades na questão financeira, porque nós temos as leis de incentivo, que é a nível federal, municipal e estadual. Porém, até chegar no atleta que está iniciando e tudo começa através dos projetos, ainda se torna mais difícil ainda. Então, nós estamos com um projeto já há um ano, que desenvolve o atletismo, a natação, a bocha e, recentemente, o rugby, que só são 3 meses. E estamos ainda em busca dessa ajuda financeira, de patrocínio de empresas privadas, não só da questão pública também, para que possa estar acontecendo de uma forma e oportunizar todos os nossos para-atletas, que a gente fala. E fazer acontecer, professora? Porque o incentivo, o patrocínio é isso, fundamental. Faz acontecer, isso, Eu passo para os colegas. Gaudêncio e Natália, vocês noticiam, vocês veem diariamente essa questão, a importância que tem o patrocínio. Gaudêncio, fala um pouco aí dos exemplos que você tem visto entrevistando pessoas que estão mais próximas de você. Primeiro, é um prazer estar aqui no Sem Filtro, conversando sobre esporte, que é uma coisa que quem está aqui ama, A gente trabalha com isso, então, assim, o Nicolau, 10 de 10 dos atletas que eu entrevisto, que eu tenho a possibilidade de conhecer, e não só os profissionais já, também os que estão começando de forma amadora, o grande problema é o patrocínio. E isso é algo que é unânime no esporte, não é só no Maranhão, é a nível de Brasil, concordo, mas eu acho que o Maranhão vai pecando muito mais nesse processo. Se a gente levar em consideração que hoje a gente tem, no mínimo ali, se não me falha a memória, uns 8, 9 atletas maranhenses nas Olimpíadas, e não entraram por entraram para disputar medalha, entraram para disputar mesmo na parte de cima, e ainda assim a maioria deles divide a vida profissional entre de fato uma carreira e de fato o esporte, Então, por exemplo, o Bruno Lobo, que na semana passada terminou na 6ª colocação no kitesurf maranhense, ele é ortopedista e não consegue viver só do esporte. E também, por conta da rotina, também não consegue só da ortopedia, porque viaja muito. Sim. É muito um processo totalmente diferente. A Socorro Reis, que não conseguiu a classificação para as Olimpíadas, e eu já tive o prazer de entrevistá-la em diversas ocasiões, ela é enfermeira e divide a vida com o kitesurf também, mas assim, ela não consegue viver só do esporte. São atletas profissionais de alto rendimento, que não pode ser profissional. Exato. De fato. E olha o detalhe, a Socorro Reis do Bruno Lobo, a Socorro Reis, por exemplo, que não consegue classificação, a Socorro Reis está no top 3 do ranking mundial, enquanto as suas concorrentes da França, dos Estados Unidos, elas vivem para o esporte, a Socorro Reis ainda não consegue fazer isso. E a gente está falando de uma atleta de nível mundial, que é maranhense, que é daqui.
Então, assim, a gente tem um déficit de investimento no esporte, porque depois é muito fácil, né? Depois que o atleta está no ranking, depois que o atleta está no pódio com medalha, e quer que a pessoa leve a bandeira do Estado, quer que a pessoa leve a bandeira do Brasil, mas antes o Estado não estava lá, o Brasil não estava lá, o empresário não estava lá. Então, assim, depois que consegue, é fácil dar o apoio. A gente estava comentando agora há pouco nos bastidores, né? A Bia, que ganhou medalha de ouro agora, eles fazendo uma comparação, quantos seguidores ela tinha antes de ganhar o ouro e depois de ganhar o ouro, né? Então, assim, todas as pessoas voltam a atenção para ela depois que ela ganhou. Aí depois é muito fácil, né? Eu chegar para ela hoje e falar assim, eu quero te patrocinar, minha empresa tem uma proposta do esporte. Mas ela precisava disso meses antes quem sabe por milagre, ainda bem que não aconteceu, mas vai que ela tivesse perdido a medalha por uma falta de preparação a mais, uma alimentação mais profissional, um profissional acompanhando de fisioterapia, de alguma coisa, porque o esporte é muito complexo. Multiprofissionais existem ali na esfera do esporte em qualquer modalidade. Então, assim, a falta de às vezes, acarreta a perda de um bom resultado. Então, o investimento é essencial, sem sombra de dúvida. Natália? Ainda voltado para essa questão das Olimpíadas, a gente tem um exemplo das gêmeas do rugby, a Thalia e a Thalita. Elas têm uma história muito interessante. Elas começaram no atletismo, mas elas tinham muita dificuldade, justamente a dificuldade financeira, de se manter nesse esporte. Então, elas não tinham dinheiro para comprar as sapatilhas, não tinham dinheiro para comprar a vestimenta adequada para praticar o esporte. E aí elas viram no rugby uma oportunidade de ter mais condição financeira, porque elas queriam fazer faculdade, queriam dar uma condição melhor para a família. Então, elas viram nesse esporte que é pouco conhecido aqui no Maranhão, uma oportunidade de conseguir ganhar mais dinheiro. E hoje elas estão nas Olimpíadas. Sim. Elas nem treinam mais aqui no Maranhão, elas treinam num clube do Piauí, porque justamente aqui não tem a estrutura necessária para isso. Então, a gente vê que hoje são duas atletas que representam o nosso estado. Elas levam o nome do Maranhão. Quando elas são anunciadas, é assim, as maranhenses, Thalia e Thalita, estão nas Olimpíadas, então elas levam o nome do nosso estado. Mas elas só são reconhecidas enquanto atletas maranhenses depois que estão lá. No início é muito difícil de conseguir esse apoio. Eu falo como experiência própria. Eu estava conversando com a Anne antes, enquanto atleta de karatê, que eu fui desde os 9 anos. Muitas vezes eu saí em porta de loja, levava um ofício e dizia, olha, eu sou atleta de karatê, eu quero participar de um campeonato nacional que vai acontecer em tal lugar, mas não tenho condições. Ou então fazia a rifa junto com a academia para conseguir ir mesmo, porque meus pais não tinham condição, era eu e minha irmã, de pagar 2 passagens, 2 inscrições. Então a gente vê que essa realidade não são de poucos atletas. Se a gente parar para olhar a delegação brasileira que está hoje nas Olimpíadas, como o Gaudêncio falou, não é uma realidade do Maranhão. Se a gente para olhar com cuidado, a gente vai ver que todos eles, nesse início, são bem prejudicados. E por que quando a gente para pensar assim, enquanto telespectador, que a gente está assistindo o Brasil, mas o Brasil só tem 16 medalhas, só 2 medalhas de ouro, o Maranhão até agora tem a medalha da Raíssa, mas por que isso? Eu acho que eles não estão fazendo o suficiente. Não, eles estão fazendo o que eles conseguem fazer. O que eles têm. Eles estão entregando tudo que eles têm, até mais do que eles têm. Sim. Se a gente tivessem mais pessoas que desde a base fossem incentivadas, tivessem o apoio necessário, a gente teria uma delegação maior, a gente teria condições melhores de trazer mais medalhas. Os que estão lá nos representando muito bem, é o que eles estão conseguindo entregar. Isso é um detalhe importante que ela comentou. Eu estava essa semana fazendo até uma discussão com alguns amigos a nível macro, né, mesmo do esporte, porque é muito fácil olhar os Estados Unidos, líder, né, das Olimpíadas, vai levar sem sombra de dúvidas com muita folga, mas porque assim, olha a diferença de tratamento, né, de atletas de base, como eu falo assim, os mais jovens, né, eles são tratados como profissionais lá. Eles têm uma estrutura de profissional para poder disputar a nível de igualdade com, de fato, os profissionais. Aqui a gente não tem. Ou a criança, ou o adolescente, na verdade, voltando um pouco mais para o Maranhão, né? E a gente sabe que tem muitos talentos que saem do interior do estado para poder brilhar. Ou eles dividem entre a escola e ajudar a família, e o esporte é um hobby, mas o cara é talentoso. E aí não tem, se ele optar por, de fato, expor o seu talento, ele não consegue ajudar em casa, não consegue estudar. Então, assim, olha a realidade completamente paralela para chegar numa Olimpíada da vida, para chegar num campeonato mundial, num campeonato nacional e tentar disputar de igual para igual com quem lá tem um tratamento profissional, tem uma alimentação balanceada, estritamente necessário para o seu biotipo, tem profissionais que lhe acompanham, psicólogo, terapeuta, tudo que for o necessário para o esporte, porque lá esporte é sério. Lá as modalidades são sérias. Aqui no Brasil a gente vive ainda uma situação em que o futebol ele é majoritariamente o esporte preferido do brasileiro.
mas vem perdendo esse espaço, né, porque outros estão ganhando, outros esportes estão ganhando espaço. Não é porque ele está deixando de desuso, é porque outros estão ganhando. Que bom. Mas, assim, eu ia até falar que o Brasil não é mais o país do futebol, né? A gente vê as medalhas, né? Infelizmente, né? Então, assim, a gente vai deixando o esporte um pouco de lado, mas não pelo esporte, mas é porque outras modalidades vêm crescendo. Em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que é sempre uma das principais referências, que essas outras modalidades são a predominância. O futebol lá, o feminino, o masculino, tem um nível competitivo alto, mas não em relação ao Brasil, em relação às outras modalidades. Então, assim, o profissionalismo é completamente diferente, e aí a gente se pega, às vezes, falando algumas frases, porque os Estados Unidos é melhor. Porque tudo é melhor, porque o Brasil não tem talento, porque eu escuto o cúmulo disso. O Brasil não tem gente talentosa, pelo amor de Deus. Se o Brasil não tem atleta talentoso, meu amigo, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, então. E aí, porque é um absurdo isso. É isso, Galdense e Nathalie, né? E aí, trazendo para o contexto, né, que a gente está falando, vocês, das Olimpíadas, nós estamos somente a 19 dias das Paralimpíadas, que é um evento logo após das Olimpíadas, né? E aí ela falou sobre a questão do rugby, que é um esporte, né, que foi desenvolvido em 1970, né, lá no Canadá, e aí eu estou trazendo para o rugby nosso, em cadeira de rodas, que o Maranhão é somente o terceiro estado do Nordeste. Olha só, que destaque, né? Nós só temos Recife, né, que é Pernambuco, e a Paraíba. E o Maranhão ele já está em apenas 3 meses já aparecendo em competições e sendo vencedor. Aí a gente fala né, a questão do talento, porque como a gente estava conversando também, tem também as dificuldades, a senhora sente isso na pele diariamente. Exatamente, é esse incentivo, né, que é a base, e a partir da base é que tudo acontece, né, inclusive Sara Menezes, né, eles começaram em esporte de judô da base, são esportes às vezes sociais, né, comunitários que acontecem. Nós temos aqui na Universidade de Esportes, que são os projetos de extensão. E nós temos essa dificuldade do transporte, nem se fala em alimentação, porque lanche a gente não consegue, às vezes da equipagem, né? Eu estou até com a blusa aqui do rugby, que é o nosso time Avalanche, né? Que nós somos campeões do rugby 4 e vice-campeões do 5, né? Então, assim, é uma coisa nova, né? Que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos e que nós estamos abraçando aqui em destaque já no Maranhão, mas com essa dificuldade. E aí eu estou aqui aberta, né, assim, a receber, né, patrocínio para os nossos atletas, nossos para-atletas, né, seja na questão de transporte, ajuda financeira, ofícios, ela falou, eu já, em ofícios, eu já levei para várias instituições, e a gente precisa de um transporte adaptado, né, que requer ainda um olhar. Né? As dificuldades ainda são maiores. Como os nossos atletas foram, a gente fez o transporte levando, né, com 2 pessoas auxiliando para subir, né, mesmo no ônibus leito, e descer com eles. Então, o ideal é um transporte adaptado, um ônibus adaptado, uma van adaptada. Então, a gente precisa desses recursos para estar fluindo, né, e as coisas estarem desenvolvendo melhor, como um todo no Maranhão, né, e aí eu estou falando que nós estamos na capital, né, São exatamente, isso é um ponto importantíssimo. A gente está falando de uma capital. Quantos talentos são perdidos aí, que a gente nem enxerga, Imagina, né? É triste, né? Mas é importante a gente comentar, porque assim, são barreiras de entrada no esporte, né? Isso. São barreiras de entrada, inclusive, numa socialização de atletas que já têm certas dificuldades na vida e aí estão encontrando uma esperança ali, às vezes tem de fato o talento para aquele esporte e não consegue porque às vezes não tem uma alimentação, às vezes, assim, uma vez eu me emocionei, Ana Glaucia, porque eu estava numa escolinha de bairro, na estrada de Ribamar. E aí a garotada de 14, 15 anos, e muitos ali aí não tinham nem tomado café da manhã, mas estavam esperando uma peneira que ia ter 2 horas da tarde. Eles já estavam lá, porque é uma ordem de chegada para montar time, aquela situação, e não tinham tomado café, não sabiam nem o que iam comer. E o clube lá deu o lanche, né? É fruta, né? Para essa situação para atleta. Mas assim, olha do que a gente está falando, de crianças dispostas a passar fome o dia para buscar uma oportunidade de uma peneira para entrar no clube que nem é certeza que vai ganhar alguma coisa. É certeza que pode jogar, mas não que vai ganhar alguma coisa. Então, assim, é muito precária a situação. Quando a gente imagina da base, como você está falando, é muito precária. Então, assim, e aí a gente estava até falando da questão da qualidade de vida, né? O retorno que eles têm. Então, só esse grupo que a gente tem em torno de uns 14, que é o 5, o 4 só são tetraplégicos, né? Para quem não conhece. Então, e o 4 são os para. Essa interação deles do dia a dia, de estar como a qualidade de vida melhorou deles, né? E assim, em tudo. Na saúde, nós já tivemos depoimentos de
que ele disse que ele se sentia mais pesado e depois da atividade física ele está uma outra, o condicionamento físico melhorou, né, para fazer atividades físicas diárias mesmo, rotina da casa, e aí já melhorou. Então, quanto eles ganham, né, na questão social, física, né? Daí a gente precisa de todo um aparato, né? Seria ótimo fisioterapeutas para estar acompanhando nossa equipe. Daí eu estou dando já aqui uma deixa, né, para todos que quiserem estar compondo a nossa equipe de trabalho para as competições. O atleta tem que ser, são várias etapas de preparação, né, que são essenciais para que ele realmente tenha um desenvolvimento melhor. Bom, com isso a gente fica aqui, a gente vai para o segundo bloco, mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, e já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje o Sem Filtro é especial sobre esporte. Eu estou recebendo aqui Fabiana Bernardes, mestre em Ciência de Atividade Física, coordenadora de Educação Física do Colum, coordenadora do UFMA Paralímpico, Gaudêncio Carvalho, jornalista e comentarista esportivo na Band Maranhão, e Natália Ribeiro, comentarista esportiva na Rádio Universidade FM e também que foi atleta de karatê. Bom, não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, a gente começa esse bloco falando de que tem uma linha do tempo, que eu posso chamar até de uma linha do preconceito no esporte. Ela mostra que só em 1900 que as mulheres começaram a participar de uma Olimpíada, que foi também a segunda Olimpíada da era moderna. Só em 1979, um decreto que proibia a participação da mulher em esportes que eram ditos contra a sua natureza foi derrubado. E só em 1991 foi que aconteceu a Copa do Mundo do Futebol, edição feminina. E em 2012, olha só, 2012, nas Olimpíadas de Londres, foi que as mulheres puderam participar de todas as modalidades olímpicas. E os primeiros em que as nações enviaram também pelo menos uma mulher para participar. Bom, o caminho foi longo, ainda há muito o que mudar. Agora eu quero saber de vocês de que forma vocês analisam essa participação da mulher, né? São vários recortes, como a gente estava comentando. Tem a questão da mulher, a questão do negro, a questão da inclusão da pessoa com deficiência. De que forma vocês analisam? Gaudêncio, vamos começar agora por aqui. Vamos lá, eu acho assim, até muito pertinente tua pergunta, porque assim, se a gente for analisar os medalhistas e medalhistas olímpicos brasileiros, a grande maioria é feminina. E não só mulher, mas mulheres negras. Então, tu vai fazendo um recorte dentro de um recorte. Sim. Imagina o quanto que elas não tiveram que se expor e dar a cara a tapa, de ter que escutar que isso não é esporte, isso não é coisa de mulher, que isso não é para mulher fazer, ter lugar em outro local. E ainda assim, o talento, a vontade, obviamente, a necessidade de mostrar que é capaz, fizeram com que elas estivessem no lugar mais alto do pódio. Então, eu acho que o retrato das Olimpíadas desse ano é o retrato do Brasil. São mulheres negras em sua maioria, que enfrentam dificuldades das mais adversas possíveis para poder estar lá, e lá estão conquistando. Estão mostrando que é muito mais do que só participar, é para competir. E, por exemplo, não tem comparação e eu não consigo encontrar alguém que possa me falar que tem comparação técnica entre uma brasileira e uma situação totalmente adversa, que ela tem que primeiro enfrentar toda a dificuldade em casa, no bairro, na sua sociedade, para depois enfrentar uma dificuldade dentro do esporte, contra atletas que, como a gente já comentou aqui, vêm extremamente bem preparadas, com uma outra estrutura. Então, assim, já aquele discurso de que já é campeã, funciona de fato quando é brasileiro. E essas outras nações também que são bem prejudicadas em relação a esses conceitos, né? Essa mentalidade mais arcaica, esse machismo estrutural que existe. Porque, para além do esporte, são tantas outras guerras, tantos outros confrontos que tem que ultrapassar para poder chegar lá, são de verdadeiras vitoriosas, né? E para mim é um retrato, essas Olimpíadas para mim foi um retrato do povo brasileiro. As mulheres negras, as mulheres negras, né, principalmente, que é o retrato do Brasil, que é quem colocou o Brasil nas costas e fez o Brasil ser o que é hoje, né, em todas as estruturas, com muita luta, com muita batalha. Então, assim, para além das barreiras sociais, do esporte, na verdade, vem as sociais, que às vezes as sociais limitam a do esporte, como a gente tinha comentado também sobre as oportunidades, sobre a falta de investimento, que são barreiras que vão se impondo dentro do esporte, né. Eu acho que foi uma Olimpíadas para mostrar aonde a gente está errando e o que a gente deve acertar, principalmente. Porque quem chega lá com muita estrutura, quem chega lá muito grande, então assim, a gente não pode dissociar uma coisa da outra, né? Não é uma ilha, não é só o esporte, não é só esporte.
Eu comentei da criança que passa o dia todo esperando uma peneira, sem alimentação, sem nada, sem saber o que vai chegar em casa, às vezes com uma base familiar desestruturada, e tenta vencer tudo isso para vencer no esporte, para poder ser alguém. Então, assim, o brasileiro que foca no esporte, independente da modalidade e das condições, por si só, já está dando um passo muito grande nesse caminho. É inevitável isso. A questão da mulher, ela vem rompendo barreiras, né? E eu fiz educação física porque minha tia, em 1970, já jogava futebol. Então, em uma década que não existia, né? Imagine o preconceito que ela sofreu, né? E todas as amigas para formar um time nessa época. Então, em 1970 já estava formado o time. E aí, trazendo para o paradesporto, eles iniciaram também bem machista, né? Era só os homens, porque ele tinha o intuito de ser uma reabilitação. Foi assim que começou o paradesporto. Era a reabilitação. E as mulheres foi bem depois. Qual foi a modalidade delas? Arco com flecha, né? Que é o tiro com arco, que a gente chama. E foi aí que elas começaram a ingressar no paradesporto. Então, para todas as camadas da sociedade, é difícil a mulher estar ingressando, seja profissional e esportiva mais ainda, né? Porque tem a questão do rendimento, do alto rendimento, do tempo para treino, dos afazeres, né? Para quem é dona de casa, né? Sair e tudo, mãe de família. Então, é bem maior do que o simples, né? E aí eu coloco que nós mulheres, né? Nós somos mais do que os homens, né? Porque a gente às vezes dá conta de 1000. Então não é diferente no paradesporto. E aí eu estou trazendo para o time de rugby, nós só temos uma mulher, né? Que está compondo, né, o nosso time de rugby, que é a Vanessa. Então, vários projetos só tem uma ou tem outras? Do rugby, sim. Agora, das outras modalidades, né, que aí vai para o atletismo, natação e bocha, nós temos várias, né? Num número menor ainda, tá? Mas proporcionalmente menor. Que aí, no caso, é do Centro de Referência Paralímpico, que a gente funciona aqui já há 1 ano. Mas não temos ainda nível de competição de alto rendimento como no rugby. Sim. Mas no rugby é só ela, e ela foi super guerreira e recebeu um troféu, queria ter trazido o troféu como um atleta destaque de todo o campeonato. Então, assim, nós tivemos 2 destaques nossos. Então, ela é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né, e admiração da Vanessa, nossa atleta do rugby. Natália, você é atleta do karatê. De que forma você conta um pouquinho da tua experiência também e de outros exemplos que você tem vivido enquanto comunicadora também? É interessante esse gancho que o Gaudêncio estava falando, da minha própria experiência também enquanto atleta, que a gente sofre, tem algumas outras dificuldades relacionadas ao fato de ser mulher, mas é questão de hormônios, de as outras questões que as mulheres têm, sim, que os homens não enfrentam. E a gente percebe também, eu estava vendo outro dia uma entrevista com o técnico Zé Roberto Guimarães, que é da seleção feminina de vôlei, que inclusive é o técnico da Naeme. A comissão técnica precisou ter um cuidado maior com essa questão de entender como que, sim, o corpo da mulher funciona, para saber como que a mulher pode render mais, né? Como que trabalhar em alto rendimento para poder trazer esses resultados que a gente está vendo. Como trazendo esse recorte que a Anne falou, depois de 33 edições de Olimpíadas, sim, que a gente tem um número igualitário de homens e de mulheres, que a gente pode ver que elas estão lá representando tanto quanto os homens. E estão trazendo para o Brasil, pelo menos, mais medalhas que os homens. Sim. Então é necessário ter todo um cuidado desde dessa base, de ensinar a menina, enquanto menina, como é que ela vai se portar nesse ambiente, que a gente sabe que é um ambiente difícil para começar, para saber impor respeito, para saber exigir respeito. Então é todo um trabalho que tem que ser feito desde esse começo. E aí eu entendo também que quando a gente fala da formação do atleta, a gente não está pensando só na pessoa que vai se tornar um atleta profissional que vai representar a gente nas Olimpíadas. A gente fala da formação de um atleta que vai carregar os valores daquele, sim, esporte para o resto da, perfeito, vida dele. Então, não é contando, invista no esporte, porque essa menina, essa criança vai ser um atleta importante no futuro. Não, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas qual é o cidadão que a gente está formando? Sim. Quem é essa criança que a gente está formando? Quais os valores? Eu lembro que quando eu iniciei no karatê, não era o meu caso, mas de colegas de treinamento, que a mãe colocava, esse menino está dando muito trabalho na escola.
ver se ele tem um jeito aí, porque são valores que são ensinados. Os princípios do Os esporte. princípios dessas modalidades, de respeito, de saber hierarquia. A professora deve saber muito bem disso. Um treino de qualquer modalidade que seja, ele não funciona de qualquer jeito. Tem toda uma regra, toda uma disciplina que deve ser seguida. Mesmo, eu acho que é o nome, disciplina é o né, nome, professora? tem que saber E aí lidar a com gente isso. está formando cidadãos, mais que atletas, a gente está formando cidadãos que podem vir a representar a gente mais lá na frente, mas que podem dar um retorno muito maior para a nossa sociedade, né? Eu falo como experiência que eu não segui na minha carreira como atleta, né? As dificuldades que eu estava falando, enfim, aí acabei seguindo para uma área que não me deixou distante do esporte. O esporte foi tão forte no início da minha vida, ali com o karatê, mas que eu não quis me distanciar disso. Então entrei para a área de comunicação, para a área do jornalismo esportivo, para continuar falando sobre isso. Então, é como que a gente pode impactar na vida dessas pessoas, não só pensando num resultado esportivo, mas formando pessoas para a vida mesmo. Eles são ensinamentos para a vida, né? Do atleta para a vida, né? Isso é mais importante, como o cidadão completo, A né? transformação Integral. começa interna, né? Isso. Primeiro é interna, dos princípios, né, Isso. do esporte, depois externaliza com o resultado, se realmente seguir a carreira profissional, né? Então é um processo muito As interessante. frustrações, daí a gente vai para a questão Exatamente. mental, da saúde mental, da psicologia, né? Que é super importante, né? Também do atleta, que tem que ser trabalhado, né? A gente também né, para resolver os nossos problemas, mas eles também com as derrotas, né? Então isso é bem trabalhado. Eu lembrei agora dois depoimentos da Raíssa Leal e também da Rebeca, falando da questão do suporte dos psicólogos dela, né? E sem eles, elas não estariam ali firmes. Do jeito. Meninas, né? São muito jovens, mas muito emocionalmente maduras, né? Para enfrentar tudo isso, as derrotas, as vitórias também, né? Que é muito importante. Quem assistiu hoje a canoagem, né? Eu fiquei até emocionada, até me arrepio de falar, porque até parecia assim E eu estava assistindo e ele deixou o gás para dar nos últimos segundos, né? E foi emocionante, porque ele estava em quinto, daí ele deu umas remadas e conseguiu ficar, e aí foi prata. Então foi super assim, emocionante aquela coisa do bico, né? Como faz a diferença, né? E assim, são as competições, são milésimos de segundos. E aí isso é um resultado de uma medalha de ouro, prata ou bronze. Então, e anos isso é e muito anos importante. de treinamento, né? Para aquilo, né? Então... E pegando o gancho aqui da Natália, é a questão de formar o cidadão. A gente vê esses projetos sociais também do esporte, tem um exemplo da Isiane, tem outros também que vocês podem falar aqui? Tem, por exemplo, a Isiane, eu acho que é um dos projetos de maior expoente aqui do estado, né? Enfim, a seleção brasileira diversas vezes ganhou tudo por onde passou, encerrou a carreira aqui no Sampaio, inclusive levantando o título, e tem um projeto social que não é só do basquete, isso é interessante. Ela é do basquete, mas o projeto social dela não é só basquete, engloba outras modalidades. A Ana Paula também ainda em atividade do handball também tem um projeto na sua comunidade, e são meninas que saíram da comunidade, se tornaram grandes mulheres no esporte e cidadãs, né, como a Natália estava conversando aqui com a gente. E aí, por exemplo, tem outros projetos que pelo menos eu tenho mais proximidade, tem o do Mestre Francisco, que eu já acompanho ele há mais ou menos uns 2 anos. Ele é faixa preta, né, em taekwondo, ganhou tudo na época que ele podia ainda competir, fora, não só no estado, no nível Brasil e fora do Brasil. E aí, por ter vindo também de origem mais humilde, né, ele optou por trabalhar com projetos. Hoje tem 3 projetos que ele toma conta e ele atende no total de mais ou menos 120 alunos. Tem na Cidade Operária, tem aqui no próprio Bacanga, e a outra me falou a memória, acho que é no Turu. Mas assim, são crianças que, no geral, os pais colocam justamente com esse intuito. Pô, a criança é muito rebelde na escola, a criança é isso, coloca lá. E aí, de repente, a criança se encontra no esporte. Se encontra no esporte, o reflexo é automático, na escola e dentro de casa. E para além disso, começa a competir. E hoje ele tem muitas crianças, até os seus 16 anos, que ele tem pessoas mais com a idade um pouco maior, mas nessa faixa etária que disputam brasileiro, disputam estadual e estão sempre ganhando, estão sempre medalhando. E são um reflexo dentro de casa, dentro da escola, que todo mundo melhorou. E hoje, assim, crianças que talvez não tivessem um futuro tão claro pela frente, o esporte clareou a mente de uma criança dessa, né, que se torna um adolescente, vai se tornando um adulto, mas que os princípios do esporte, a disciplina do esporte, independente do esporte, faz com que exista uma mudança interna da própria criança. Isso é fantástico, isso é incrível. Então, esses projetos sociais também são muito carentes de apoio, também são muito carentes de atenção. O professor, me fale agora o nome do outro professor que eu conheço.
ele tem um projeto no Quateac. Ele tinha que praticamente implorar o uso da quadra pública que tem no Quateac para poder utilizar como a base ali do seu projeto social. E parece que simplesmente as autoridades ignoram que é um projeto que ele atende lá 60 crianças da região do Quateac, dos 8 aos 17 anos. E o que eu acho mais e que não dá oportunidade, não cede a uma peça pública. Isso. E o que eu acho mais interessante, não te atrapalhando, Não, fica à vontade. é que são esses projetos, eles são colocados onde as pessoas são mais vulneráveis, Sim. né? E aí eu vou destacar o projeto do Flávio Canto, né, que acontece na Rocinha, lá no Rio, né? E aí a gente já teve vários destaques. E aí eu trago para uma, porque a gente está falando de muita gente que se destacou e que ganhou medalha, mas nós tivemos um destaque no judô, que ela chorou, né, quando ela saiu. Ela é fruto de um projeto social, mas ela não conseguiu o êxito que ela queria, né? Então ela saiu chorando, eu não estou agora recordando o nome. Rafaela Silva, né? E aí ela disse, mas ela é uma vencedora, porque ela já teve várias etapas e conseguiu, né? E eu acho que é o último. Então são projetos sociais em pontos, né, vulneráveis, que consegue tirar aquela pessoa, né, resgate, né, através do esporte. Então, acho que isso é o maior legado do esporte e do paradesporto também. E quando a gente vê essa questão dos projetos, ele citou o da Isiane Castro. A Isiane, ela não precisa se apresentar em nenhum lugar do Brasil. Quem olha a Isiane sabe quem ela é. Exatamente. E aí ela ainda tem dificuldades, é a Isiane. Uma das maiores atletas que a gente já teve no Maranhão e no Brasil. E ela ainda tem dificuldades de chegar lá, de conseguir apresentar a validade do seu projeto, para conseguir apoio financeiro para essas crianças, que dirá uma pessoa que está tentando começar, seja do paradesporto ou de outra modalidade. Então, aí a gente consegue ver como é que é difícil. Com isso, a gente finaliza o segundo bloco do Sem Filtro e daqui a pouco o terceiro bloco, um instante só. Estamos de volta, esse é o Sem Filtro especial sobre esporte. Eu me direciono agora para a professora Fabiana Bernardes, que é coordenadora de Educação Física do Colum e do Festival Paralímpico. Nos fale sobre essa atividade e a importância dela. A gente viu que se destacam as Paralimpíadas, né? E de que forma aqui no Maranhão está se construindo também. Então, eu queria dizer que é a primeira vez quer dizer, em um ano nós estamos funcionando aqui na UFMA, que é o primeiro centro de referência paralímpico brasileiro de São Luís. Nós tínhamos em todos os outros estados do Brasil, menos aqui, né, em São Luís. Então nós conseguimos trazer, estamos começando, né, toda essa fomentar o esporte paralímpico aqui em São Luís, que não é fácil, nessas modalidades que é o atletismo, natação, bocha e, no caso agora, o rugby. Está sendo engatinhando, né, tudo bem lento, ainda mais com toda a intensidade possível. E para ter esse resultado a gente sabe que demora, né, um pouco, são dos para-atletas. Então, eu gostaria de convidar todas, né, todas as pessoas com deficiência na idade de 7, né, até 60 anos, a estar nos procurando aqui na Universidade Federal do Maranhão para estar se inscrevendo na modalidade natação, atletismo, bocha e rugby. E aí eu faço esse convite a todos vocês. Agora sim, as Paralimpíadas são destaque nos atletas paralímpicos, né? Exatamente. A gente vê uma certa dificuldade, como a gente estava comentando no primeiro bloco, dos brasileiros conseguirem medalhas. Mas quando a gente faz esse recorte para as Paralimpíadas, em Tóquio 2020, que foi em 2021 por conta da pandemia, o Brasil ficou na 7ª colocação. Só de medalha de ouro foram 22. Então a gente vê como que esses para-atletas conseguem chegar lá e fazer a diferença. A gente tem hoje a Rebeca como a maior medalhista, com 6 medalhas. E quando a gente faz esse recorte para as Paralimpíadas, a gente vê o Felipe Rodrigues, um nadador que já tem 8 pódios em Paralimpíadas, e ele ainda vai para mais uma Paralimpíada agora. Sim. Então a gente percebe que mesmo sem esse apoio, que a gente não pode dar essa desculpa de falta de talento. Sim. Não tem como dizer isso. Não existe. Porque mesmo em meio a tantas dificuldades que os atletas já possuem, os para-atletas possuem o dobro, às vezes o triplo dessas dificuldades, por conta do transporte, pela mesma falta de apoio, mas eles conseguem chegar lá e fazer essa diferença. A gente tem aqui, que a gente estava conversando, o Davi Hermes, que tem síndrome de Down, e é um destaque da natação maranhense. Mais do que todos, eu acho que não vejo há tanto tempo um atleta para ter tanto destaque assim.
Aonde ele vai, ele consegue ganhar os títulos e representando o Maranhão. Ele sempre está com a bandeira do Maranhão lá, mostrando que ele é um atleta daqui e que consegue fazer a diferença. Então, esse apoio, como a gente tem batido na tecla aqui durante todo o programa, ele é para dar oportunidade de vida para essas pessoas que passam por dificuldades nas suas vidas normais, pessoais, e que veem no esporte essa oportunidade de uma mudança de vida, de conseguir uma melhor estabilidade financeira e de representar o nosso Maranhão e o Brasil fora. E assim como a gente tem, assim como a gente tem as entidades, né, no caso do COB, né, que é das Olimpíadas, nós temos o CPB, né, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele está exatamente para estar apoiando atletas como o Davi, né? Ele pode estar nos procurando também para a gente estar fazendo essa parceria, porque ele é um projeto também em parceria com o CPB, né? O Centro de Referência, em parceria, então é referência para quem não conhece o Comitê Paralímpico Brasileiro, assim como o COB é das Olimpíadas. Sim. Então eles têm recursos próprios, né, para estar apoiando esses atletas, para estar levando eles para as Paralimpíadas. Então acho que isso realmente é uma parceria que tem que existir entre os atletas e as entidades, né? E nós temos algumas parcerias e apoio, no caso financeiro, sim, bons, apesar de ainda estar precisando de mais, mas a gente tem alguns que eu acho que essa parceria aqui com a universidade, né, com o programa Sem Filtro também, a Anne está nos dando essa oportunidade de estar conversando, né, com temáticas super interessantes, eu acho muito importante e quero agradecer também a oportunidade. A gente está falando, como a Nathalie falou, batendo nessa tecla do apoio, das oportunidades também, né, Gaudêncio? A gente falou muito da iniciativa da sociedade civil organizada com projetos, mas a gente vê também nas escolas, né? Como é que está a estrutura disso, né? A gente não tem muito acesso a essas informações. O que está sendo dado nas escolas públicas e também estaduais? As universidades têm as atléticas também, né? Quer dizer, tem um caminho aí de incentivo ao esporte também dentro das escolas e da academia, né? Assim, eu parto do pressuposto, Anne, e a gente que está discutindo aqui, que assim, eu acho que a gente não deve se apoiar no que o Estado, enquanto governo, pode fazer, sendo que tem coisa que nós podemos fazer aqui mais próximos e a gente consegue fazer e às vezes atender muito melhor e mais rápido, porque normalmente a gente precisa de celeridade no processo. Não é da coisa perfeita, mas é fazer de alguma forma e depois a coisa vai se ajustando. Por exemplo, nas escolas, a gente tem professores, eu conheço professores que dão essa oportunidade, não só porque, obviamente, acho que moralmente também o professor tem que ter esse papel, mas porque quer ver muito mais do que simplesmente, por exemplo, dar um espaço para dizer que tem um espaço. Não, eu quero dar o espaço para ver o desenvolvimento dessa pessoa que tem um certo tipo de problema de locomoção ou qualquer coisa do tipo, essa inclusão. O esporte a gente fala muito que é de sociabilização, mas também é inclusivo, o esporte é muito inclusivo. E a gente tem que usar muito essa característica do esporte, porque a gente tem as escolas públicas, municipais, estaduais, as privadas, enfim, mas que o esporte tem que ser fomentado. Já se foi o tempo, pelo menos a meu ver, já se foi o tempo, e há muito tempo, que educação física é só para criança correr na quadra, sem regra, só para passar o tempo na escola. Não é. O meu irmão mais novo hoje, ele tem 21 anos de idade. Quando ele estava ainda no fundamental, no ensino médio, já, obviamente já não estava há um tempo, mas já tinha uma ordem. Olha, a atividade de hoje vai ser isso, psicomotora, não sei o quê. Então, assim, são outras atividades que vão entrando na parte de educação física e a gente está falando nem do esporte em si. Está falando da parte de educação física, obviamente o professor deve ter muito mais propriedade do que eu para falar nisso, mas assim, que muda a dinâmica do que é uma aula de educação física, do que é ter o esporte como inclusão no esporte, que é para além de uma modalidade esportiva. É para a saúde, é para o bem-estar, é para o psicológico, o esporte, imagina os benefícios que tem para o esporte. A gente trabalha com esporte, eu não sou desportista profissional, mas pratico alguns esportes. E assim, eu tenho uma excelente noite de sono após praticar esporte. No outro dia eu acordo disposto, eu costumo brincar com os amigos meus que são educadores físicos, que a gente dorme de verdade com sono e a gente come com muita vontade, porque o corpo necessita, né, não só dormir para descansar, como se alimentar realmente para suprir as necessidades, né? mas que o esporte consegue te dar isso. Então assim, não é
como a Nathalie estava comentando com a gente, não é dar oportunidade no esporte só pensando no profissional, no medalhista, no top 1 do ranking, nos campeonatos, no nacional, no mundial. Não, é pensando também nesse outro lado, na saúde, na inclusão, na estética da pessoa, a pessoa se sente bem, sabe? Então, assim, o esporte como um todo é algo fantástico. Eu sou muito grato por poder trabalhar com esporte, né? Não fui desportista, não tive uma carreira de atleta como a nossa colega aqui, mas estar próximo do esporte para mim é algo fantástico, porque a gente conhece muitas histórias, a gente aprende coisa nova todo dia e vê a mudança que o esporte tem na vida de um atleta. Fala a questão da saúde também, me ocorreu agora aquelas academias ao ar livre que tem nas praças, quer dizer, promover também a saúde para a população é muito mais econômico, Exato. Porque você lidar com a doença é muito mais caro do que lidar com a saúde, né? É a prevenção, né? Até foi agora alguns projetos aprovados do nosso ministro de esportes com essas praças, e essas praças elas são colocadas em pontos exatamente para estar trabalhando na questão da prevenção, né? E aí é o interessante, né? Fazer a atividade física para o não adoecimento, né, das pessoas. Então é perfeito mesmo. Bom, gente, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando ao final. Eu queria que cada um de vocês fizesse uma consideração final para deixar firme que essa questão do esporte, a mensagem que cada um de vocês tem a dar. Gaudêncio, vamos começar por aqui? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esporte, que sou apaixonado por diversas modalidades e pelo esporte como um todo. E eu acho que o recado que fica pela experiência também da comunicação, de conhecer tanta gente já do esporte. Por exemplo, o Bruno Lobo, que estava lá nas Olimpíadas, ele vem conversar com a gente no estúdio, então assim, a gente tem um contato com medalhistas olímpicos, mas para além disso, que o esporte ele é fomentar a saúde, é fomentar a vida. Eu acho que se você que é pai, você que é mãe não pratica, mas coloca seu filho para praticar, não é pensando, como mais uma vez, em ser um medalhista, em ser um campeão, mas é pensando na vida da criança, né? A criança consegue sociabilizar melhor, a pessoa consegue se comunicar melhor, a pessoa consegue seguir regras melhores, disciplina, tudo envolvido. Eu acho que o esporte é vida, literalmente, e para quem ainda não pratica, está em casa, está sedentário, vamos lá praticar, vamos escolher uma modalidade, no aleatório, pode ser o que tu acha que tem mais predisposição, porque é importante fazer uma corrida diariamente, no fim de semana, o esporte como um todo. E aí, a nível, obviamente, profissional, literalmente, quem puder, não só de esfera de governo, mas setor privado, é investir, é apoiar. Porque, repito, apoiar depois que está lá não é apoio. Apoiar depois que está lá, depois que conquista a medalha, depois que está no pódio, depois que está estampado em todas as revistas, jornais, Instagram do mundo todo, não é apoio. Sim. É pegar uma carona com quem está na mídia para querer expor a marca. Aí eu acho que não é válido a situação, obviamente ninguém vai recusar o recurso, mas com ressalvas. Então apoia antes, para você poder bater no peito, feliz, falar assim, ó, eu apoiei o projeto. Olha o que... Eu acreditei, né? Exato. Olha essa sementezinha que a gente plantou 2 anos atrás, 4 anos atrás, olha o que deu. Hoje a gente está a nível nacional, mas apoio. E às vezes não custa muito. Eu acho que às vezes a pessoa também tem uma ideia errada de que o investimento é de 10 mil, 5 mil, 20 mil. Às vezes a pessoa precisa de uma equipagem. Às vezes a pessoa precisa de um tênis próprio para praticar esporte. Às vezes precisa só de uma bola da modalidade que ela pratica. Não é tanto, mas para quem pratica o esporte é um auxílio assim, imensurável. Natália. Eu acho que o nosso ponto principal é justamente esse que o Gaudêncio estava falando, aproveitar esse espírito olímpico, né, que a gente tanto fala, de exemplos de superação que a gente vê nas Olimpíadas, de a gente ver pessoas ganhando medalhas, como que essas pessoas nos inspiram e que elas possam nos inspirar muito mais do que, olha como essa pessoa se superou, mas possam nos inspirar a apoiar outras pessoas, a incentivar outras pessoas. A gente vê a todo momento crianças que estão tentando começar nessa carreira, adolescentes que já começaram e estão tentando melhorar, então que a gente possa ter esse espírito olímpico de apoiar desde o início, exatamente, de acreditar desde o início. Não é lá na frente que a gente vai colher os resultados, é agora que a gente tem que começar a investir. Perto de cada um de nós tem alguém que está tentando começar, seja para seguir mais lá adiante, ou seja para ter um hobby, como hobby, que seja, mas que seja para incentivar. O esporte, ele tem essa capacidade, né, de incluir pessoas, de trazer habilidades que as pessoas vão levar para o resto da vida, de promover uma melhor qualidade de vida. Então é importante que a gente tenha esse olhar voltado não apenas para sentar na TV e ver a Rebeca, a Raíssa ganhando medalha de ouro, mas que a gente tenha esse olhar voltado para o esporte como uma ferramenta importantíssima na inclusão social e numa melhor qualidade de vida. Professora Fabiana. É isso. Eu queria convidar a todos, né, que estão assistindo às Olimpíadas
para que também assistam às Paralimpíadas logo após. Então, às vezes é muito visível e aí depois as pessoas não acompanham as Paralimpíadas. Então, eu quero convidar todos a participarem e dizer que nós temos esse projeto aqui na UFMA, que era para massificar, né, a prática de esportes paralímpicos. Então, todos os nossos esportes, eles são paralímpicos. Então, nós podemos estar daqui tirando atletas para, de repente, estar sendo destaque nas próximas Paralimpíadas. Então, é isso que eu quero, né, que nós queremos, qualidade de vida, né, para que todo mundo tenha uma boa qualidade de vida. Então, é isso. Então, Gaudêncio, Natália e professora Fabiana, muito obrigada pela participação aqui no Sem Filtro. Acho que é necessário sempre essa conversa, deixar claro que o esporte é importante, é vida e todos têm que estar incluídos nele, né? Perfeito. Bom, lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima!